Assista ao que meu marido fez com minha avó e como isso desmantelou nossa família para sempre. A noite chuvosa se despedia entre relâmpagos ensurdecedores e trovões que ecoavam como gritos distantes. Clara estava na cozinha, preparando o jantar para a família, quando o telefone tocou. A voz da avó Beatriz, trêmula e assustada, cortou o silêncio. Clara, preciso de ajuda. Tem algo me ameaçando. Em seguida, a ligação caiu como uma lâmpada que se apaga, deixando apenas escuridão e um fio de desespero. O coração de Clara disparou. O que estaria acontecendo com Beatriz? Pensamentos a atormentavam enquanto ela pegava as chaves. Abrindo a porta, a chuva parecia um manto pesado, um prenúncio de que algo estava prestes a mudar. Cada gota que batia no chão soava como um aviso. Cuidado, a verdade pode doer. Ao chegar à casa antiga da avó, Clara sentiu uma estranha sensação de déjà vu. As sombras pareciam dançar nas paredes desgastadas e o ar estava pesado, carregado com histórias e segredos não contados. Ao atravessar a porta rangente, encontrou Beatriz, onde tudo estava em desordem. Livros espalhados, cadeiras viradas. Uma sensação de angústia pairava no ar. Me ajude, Clara, murmurou Beatriz, com olhos arregalados e lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Clara a abraçou, mas logo seu olhar foi atraído por uma carta em cima da mesa. O papel estava amarelado e amassado, como se tivesse uma história própria. Era uma carta que Felipe, seu marido, nunca quis que ela visse. As frases na carta eram como facadas. Falavam de um passado obscuro, de promessas quebradas e segredos familiares que Felipe havia deixado trancados a 7 chaves. Clara sentiu um nó na garganta. Como ele poderia esconder algo tão sério? Suas mãos tremiam enquanto ela lia, e o ar ao seu redor parecia se espessar. Como eu poderia não saber disso? Pensou, enquanto tentava juntar os fragmentos da verdade. A cada palavra lida, a imagem de sua vida, de seu marido perfeito, se fragmentava como vidro quebrado. E aí, em meio ao caos, encontrou um recorte de jornal. A manchete gritava: escândalo! Uma história de traição que ligava sua avó de maneira inesperada a tudo aquilo. O escândalo que poderia mudar tudo. Os olhos de Clara ardiam. O que mais Felipe escondia? O conforto que sentia ao lado dele agora parecia um delírio. E a pergunta martelava em sua mente: até onde você iria para proteger sua família? O coração pesava, dividido entre o amor que sentia pelo marido e a traição das verdades recém-descobertas. Em um momento de fraqueza e coragem, Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. A escuridão daquela noite não era apenas a tempestade lá fora, mas a tempestade de emoções que estava prestes a eclodir. Ela olhou para a avó, que a observava com um misto de tristeza e compreensão. A realidade se aproximava, e Clara sabia que não poderia mais ignorar as fraudes escondidas atrás dos sorrisos e promessas do seu marido. O que fazer agora? Uma nova jornada de descobertas e confrontos estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou nos olhos de Beatriz e o tempo parecia parar. A angústia que a envolvia era palpável, mas havia algo mais naquela sala. Um aspecto destrutivo e incontrolável. Enquanto as palavras na carta ecoavam em sua mente, um barulho súbito fez ambas se virarem. Um estrondo da porta principal ecoou pela casa e Clara sentiu uma onda de pavor. "Quem está aí?" gritou, a voz tremendo. O coração batia forte como em tambor e Beatriz segurou seu braço, o olhar alerta. A porta se abriu com violência. Felipe apareceu, encharcado e ofegante, mas uma expressão sombria dominava seu rosto. Clara instantaneamente teve um pressentimento. Havia algo de errado, muito errado. Ele não estava sozinho. Um homem desconhecido, alto e imponente, a seguiu, seus olhos faiscando com raiva. "Você não deveria estar aqui!" Felipe gritou, encarando Beatriz. A tensão no ar era tão densa que Clara poderia cortá-la com faca. "Felipe, o que está acontecendo?" Clara perguntou, o medo transformando sua voz em um sussurro. "Você não sabe a verdade. Ninguém sabe." Ele lançou um olhar furioso para Beatriz, como se ela fosse a responsável por tudo. O homem ao lado de Felipe avançou e Clara sentiu um frio na barriga. "Ah, mas parece que algumas verdades têm jeito de sair da sombra", o estranho falou, sua voz grave ecoando na sala. "Beatriz, que bela surpresa te ver aqui." Ele sorriu sarcasticamente, desenhando um quadro sinistro. A avó de Clara recuou e sua expressão se transformou em desespero. "Como você pode estar aqui?" A voz dela tremia. "Você pensou que podia deixar o passado para trás? Felipe, seu estúpido, tudo isso é por causa da sua avó. Você não percebe?" O homem cuspia as palavras, a raiva evidente em cada sílaba. Felipe parecia estar perdendo o controle. "Cala a boca! Isso não é da sua conta." O tom de sua voz elevava-se e Clara notou as mãos dele fecharem-se em punhos. "Ah, mas é sim, muito da sua conta." O homem lentamente tirou o envelope de seu bolso e o jogou sobre a mesa. "As verdades estão em cada um desses documentos. Enquanto você vive sua vida de mentiras, pessoas como nós sofrem as consequências." Clara se aproximou da mesa, o coração batendo mais rápido a cada passo. O envelope estava aberto e tudo ao seu redor parecia girar. Ela olhou para Beatriz, que estava mais pálida do que nunca. "O que mais a avó tinha escondido?" "Você é um monstro", Clara disse, mas a verdade é que ela não sabia mais em quem confiar. O misto de amor, traição e desespero se entrelaçava em sua mente. Felipe começou a perder a calma. "Eu fiz o que era certo. Você não entende. Tudo o que fiz foi por sua segurança." Clara segurou a carta na mão. "Por que não posso entender? Tudo o que eu sei agora está desmoronando."
Um silêncio carregado tomou conta do ambiente. O barulho da chuva parecia um eco distante das tempestades emocionais que ali se desenrolavam. E, de repente, o homem ao lado de Felipe se virou para Clara, seus olhos brilhando com uma revelação catastrófica. Você quer saber o que mais Felipe escondeu? Ele não é quem você pensa. A frase pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ele estava sugerindo? O que mais poderia ser? E o que, afinal, ela realmente sabia sobre o homem que amava? Com o coração na garganta e a mente em desespero, ela se preparou para ouvir a verdade que poderia desabar com tudo. Mais uma revelação a caminho. Mais uma camada de traição prestes a ser desnudada. A tempestade lá fora era cópia da que estava dentro dela. E agora, Clara estava prestes a descobrir que o amor pode ser um labirinto de mentiras incontroláveis. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés ao ouvir aquelas palavras. A atmosfera estava carregada, o peso da revelação quase a sufocando. Ele não é quem você pensa. O desconhecido olhou profundamente em seus olhos, como se buscasse algo que Clara não sabia que tinha. O silêncio na sala se estendeu e o coração dela martelava, batendo em um ritmo frenético. Ela não conseguia processar tudo isso. Felipe estava com a expressão de um homem prestes a perder tudo. Cala a pica, ele gritou para o homem. Você não sabe do que está falando. Ah, mas eu sei, e você sabe também, o estranho provocou, envolvendo a sala com uma tensão eletrizante. Clara olhou para Felipe, buscando algo nos olhos dele. Uma explicação, um sinal de que ainda havia esperança em tudo aquilo. Mas o que viu foi só desespero. Clara, isso não é o que parece, começou Felipe, mas a voz dele falhou. E o que exatamente parece? Clara nem reconhecia sua própria voz. O tom estava carregado de dor e raiva. Você não tem ideia do que sua avó fez. Tudo isso é por causa dela. O estranho soltou a bomba, como se tivesse esquecido da presença de Beatriz. O olhar da avó de Clara vacilou e uma sombra de culpa percorreu seu rosto enrugado. Clara sentiu frio na espinha, a raiva e a confusão se misturando de uma maneira que parecia insuportável. Beatriz, o que você fez? O susto apunhalou o coração de Clara e ela foi obrigada a mirar a mulher que sempre viu como um pilar de força em sua vida. A avó hesitou, as lágrimas começando a escorregar por suas bochechas. Eles não deveriam ter vindo aqui. Beatriz murmura, a voz quebrada. Eu pensei que tinha deixado isso para trás. As palavras dela ressoaram como uma canção de tristeza. Mas nada fazia sentido. O nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. Que passado, avó? O que está acontecendo? Clara precisava saber. Precisava de uma resposta que desse sentido ao caos. Felipe, nitidamente irritado, virou-se para a avó. Você estragou tudo, Beatriz. Ele vem atrás de você e agora, por sua causa, Clara está em perigo. Nesse instante, houve um barulho ensurdecedor. Um estrondo. A janela quebrou e uma sombra entrou correndo pela porta dos fundos. Clara virou-se rapidamente e viu um homem de capuz girando na direção deles. Os olhos dele brilhavam em meio às sombras. Você não pode fugir do que fez, Beatriz. O homem disparou
Enquanto a atmosfera se tornava mais tensa, Clara estava paralisada. O desconhecido, agora revelado como um aliado do homem que estava com Felipe, parecia determinado. A sala parecia estar à beira de uma erupção. Saia daqui! Você não tem nada a ver com isso! Felipe gritou, mas já era tarde. O homem de capuz avançou e o clima de tensão estourou como pipoca na panela. Uma luta começou. Clara estava incrédula e paralisada, sem saber se deveria ajudar ou se esconder. Os gritos ecoavam. O ranger de móveis sendo ao chão misturava-se ao barulho da chuva, que agora caía forte, como se o céu também chorasse por uma verdade que estava vindo à tona. Durante a confusão, o envelope caiu ao chão, suas páginas se espalhando. Clara viu seu nome lá. Espantosamente, algo a desorientou. Uma moradia, um endereço, tudo se conectava. Olhou uma vez mais para o ambiente. O passado estava desmoronando e agora um novo terror emergia. E foi nesse momento que Clara percebeu. As trevas da verdade não apenas cercavam sua avó, mas a vida dela também estava nas mãos de pessoas que conhecia e confiava. A revelação não era apenas sobre Felipe ou Beatriz, era sobre quem ela já conhecia de perto, e a ideia de que tudo o que ela pensava saber poderia ser uma farsa. Clara, a avó chamou, em um último fio de esperança, mas a realidade invadia o espaço. E Clara estava à beira de um colapso emocional. O que mais estava escondido? O que mais ela ainda não sabia? As perguntas a consumiam, e ela percebeu que tudo estava prestes a mudar. Novamente. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés ao ouvir aquelas palavras. A atmosfera estava carregada, o peso da revelação quase a sufocando. Ele não é quem você pensa. O desconhecido olhou profundamente em seus olhos, como se buscasse algo que Clara não sabia que tinha. O silêncio na sala se estendeu, e o coração dela martelava, batendo em um ritmo frenético. Ela não conseguia processar tudo isso. Felipe estava com a expressão de um homem prestes a perder tudo. Cala a boca! Ele gritou para o homem. Você não sabe do que está falando. Ah, mas eu sei, e você sabe também. O estranho provocou, envolvendo a sala com uma tensão eletrizante. Clara olhou para Felipe, buscando algo nos olhos dele. Uma explicação, um sinal de que ainda havia esperança em tudo aquilo. Mas o que viu foi só desespero. Clara, isso não é o que parece, começou Felipe, mas a voz dele falhou. E o que exatamente parece? Clara nem reconhecia a sua própria voz, e o tom estava carregado de dor e raiva. Você não tem ideia do que sua avó fez. Tudo isso é por causa dela. O olhar da avó de Clara vacilou, e uma sombra de culpa percorreu seu rosto enrugado. A raiva e a confusão se misturando de uma maneira que parecia insuportável. Beatriz, o que você fez? O susto apunhalou o coração de Clara, e ela foi obrigada a mirar a mulher que sempre viu como um pilar de força em sua vida. A avó hesitou, as lágrimas começando a escorregar por suas bochechas. Eles não deveriam ter vindo aqui, Beatriz murmurou, a voz quebrada. Eu pensei que tinha deixado isso para trás. As palavras dela ressoaram como uma canção de tristeza, mas nada fazia sentido.
O nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. Que passado, avó? O que está acontecendo? Clara precisava saber. Precisava de uma resposta que desse sentido ao caos. Felipe, nitidamente irritado, virou-se para a avó. Você estragou tudo, Beatriz. Ele vem atrás de você e agora, por sua causa, Clara está em perigo. Nesse instante, houve um barulho ensurdecedor. Um estrondo. A janela quebrou e uma sombra entrou correndo pela porta dos fundos. Clara virou-se rapidamente e viu um homem de capuz girando na direção deles. Os olhos dele brilhavam em meio às sombras. Você não pode fugir do que fez, Beatriz. O homem disparou enquanto a atmosfera se tornava mais tensa. Clara estava paralisada. O desconhecido, agora revelado como um aliado do homem que estava com Felipe, parecia determinado. A sala parecia estar à beira de uma erupção. Saia daqui. Você não tem nada a ver com isso. Felipe gritou, mas já era tarde. O homem de capuz avançou e o clima de tensão estourou como pipoca na panela. Uma luta começou. Clara estava incrédula e paralisada, sem saber se deveria ajudar ou se esconder. Os gritos ecoavam. O ranger de móveis sendo ao chão misturava-se ao barulho da chuva, que agora caía forte, como se o céu estava vindo à tona. Durante a confusão, o envelope caiu ao chão, suas páginas se espalhando. Clara viu seu nome lá. Espantosamente, algo a desorientou. Uma moradia, um endereço, tudo se conectava. Olhou uma vez mais para o ambiente. O passado estava desmoronando e agora um novo terror emergia. E foi nesse momento que Clara percebeu. As trevas da verdade não apenas cercavam sua avó, mas a vida dela também estava nas mãos de pessoas que conhecia e confiava. A revelação não era apenas sobre Felipe ou Beatriz, era sobre quem ela já conhecia de perto, e a ideia de que tudo o que ela pensava saber poderia ser uma farsa. Clara, a avó chamou, em um último fio de esperança, mas a realidade invadia o espaço, e Clara estava à beira de um colapso emocional. E que mais estava escondido? O que mais ela ainda não sabia? As perguntas a consumiam e ela percebeu que tudo estava prestes a mudar, novamente. Então, de repente, um disparo ecoou pela sala. Clara congelou. O som trouxe um silêncio mortal. Ela olhou para o lado e viu Felipe caindo, uma expressão de incredulidade no rosto, enquanto um jato de sangue brotava de seu peito. O tempo parecia parar. Felipe! Clara gritou, o coração parando. O homem de capuz se virou, o olhar arregalado. Era uma cena de terror. Todos os conflitos e verdades pareciam dissolver-se em uma única fração de segundo. A avó, em choque, se afastou, as lágrimas escorrendo ainda mais. Não pode ser, isso não pode estar acontecendo. Clara berrou, tremendo. Nesse instante, enquanto a vida de Felipe se esvaía, ela se deu conta de que ele realmente não era quem pensava. E a dor de perder aquele amor misturava-se à realidade que agora se desmoronava em torno dela. E à medida que Felipe fechava os olhos, algo brilhou em suas mãos,
caindo ao chão. Um pequeno dispositivo, um gravador. O homem de capuz olhou, os olhos se arregalando. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais ele escondia? A verdade estava prestes a ser revelada com a última respiração de Felipe. E naquele momento aterrorizante, uma nova possibilidade se formou em sua mente. O que mais ela ainda não sabia sobre Felipe? Clara ficou paralisada, o olhar fixo no corpo de Felipe. Então a realidade a atingiu. Como um raio, o que ele deixara cair, aquele gravador, brilhava com uma luz sinistra. As memórias da noite começaram a se sobrepor. As discussões, os olhares furtivos, os segredos. O homem de capuz, cujos olhos refletiam a tempestade do lado de fora, inclinou-se para pegar o dispositivo caído. Uma tensão palpável dominava a sala, como o silêncio antes do fim de uma tempestade. Você não sabe o que você está prestes a descobrir, Clara, ele disse, com um sorriso perturbador. Você mesma pode escutar tudo. Clara respirou fundo, lutando contra a onda de pânico que a invadia. O que ele queria dizer? A sala parecia girar. As vozes de Beatriz e Felipe se misturavam em eco, formando um turbilhão nas suas lembranças, ouvindo os próprios batimentos acelerados do coração. Ela percebeu que a resposta estava a poucos cliques. Antes que pudesse processar, um estalo repentino interrompeu o caos. O homem de capuz apertou um botão no gravador e a gravação começou a tocar. Clara, escute. Você precisa entender. A voz de Felipe ecoou, trêmula e angustiada. E Clara mal conseguiu acreditar no que ouviu. Eu fiz tudo isso por você, Clara. O passado da sua avó está mais perto do que você imagina. As palavras de Felipe estavam carregadas de emoção, mas a verdade se tornava cada vez mais escura. Clara estava em pé, impotente, enquanto a revelação começou a desdobrar-se diante dela. Beatriz, você é mais do que apenas uma avó. Essa história tem tudo a ver com você. Não, não! Beatriz chorava. Suas mãos tremiam. A mulher forte que Clara conhecera parecia desmoronar diante dela. Eu pensei que o tinha deixado para trás. Era para ser diferente. Não assim. Diferente como? Clara gritou, a frustração tomando conta. O que você fez, avó? O homem ao lado de Felipe se aproximou mais, seus olhos brilhando de maneira inquietante. Tu não sabes a verdade. Beatriz não é só uma avó. Ela é a chave de tudo e o endereço no envelope. O seu endereço. Clara, ela não é quem você pensa. Ela não é só sua avó. Foi como se a terra sob os pés de Clara desaparecesse. Uma revelação visceral a atravessou como uma lâmina afiada. Espere. O que você quer dizer? O que você está insinuando? A gravação continuou. Beatriz, eu nunca quis que ela descobrisse. Fechei as portas do passado. Nas traumas não se esquece. A voz de Felipe pareceu falhar. Por favor, não deixe que ela sofra. Um grito cortou o ar. E quando os olhos de Clara se viraram para a porta, uma figura familiar emergiu. Era Pedro, um amigo da família, com um olhar desesperado. O que está acontecendo aqui? Pedro, Clara gritou, confusa. Você precisa nos ajudar. Mas assim que ele entrou,
Os olhos de Pedro se fixaram no gravador em mãos do homem de capuz e na figura caída de Felipe no chão. O pavor tomou conta de seu rosto. Não, isso não, não de novo. Clara olhou entre os dois homens, confusa. O que estava acontecendo? O pânico de Pedro parecia indicar um terror ainda mais profundo. Então, ao invés de fugir, ele avançou determinado. Beatriz, você precisa me dizer a verdade agora. Sobre o que você está falando, Pedro? Clara questionou, lutando para recuperar um pouco de controle. A chuva continuava a chicotear lá fora, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Eu não posso deixar você, Clara, ficar enredada nessa teia de mentiras. Pedro disparou. Beatriz está ligada a coisas que você não imagina. Felipe também. Envolve crimes que atravessam gerações. Crimes? Que mentiras! Clara sentiu o chão tremer e a tensão na sala se intensificava, como se cada palavra disparada criasse uma nova fissura em sua mente. Pedro olhou nos olhos de Beatriz, a dor e a vergonha expostas. Olhe o que você causou, ele disse, a voz embargada. Clara percebeu uma súbita tensão entre eles, um mistério maior se desdobrando que ainda não compreendia. A avó de Clara, uma mulher que parecia ser um pilar, agora apresentava-se como uma chave para um passado obscuro. Um passado que poderia afetar toda a realidade que ela conhecia. Precisamos sair daqui, Clara declarou, a urgência dilacerando seu ser. Mas antes que pudessem se mover, um grito ecoou do lado de fora, interrompendo o caos crescente. Um grito conhecido. Era uma voz familiar. Uma voz que Clara nunca esperaria ouvir naquela situação. Clara! Alguém chamava. A confusão tomou forma, e a tempestade não estava apenas do lado de fora. Neste momento, tudo virou de ponta cabeça, e as respostas que buscava estavam mais distantes do que nunca. O que mais estava escondido atrás dessas portas? Clara, a voz cortou. Atenção na sala, como um estalo. Era Vítor, o irmão de Clara. Ele apareceu na porta, os olhos arregalados, o rosto pálido. O que está acontecendo aqui? Vítor! Clara gritou de volta, seu coração acelerando. A presença dele era ao mesmo tempo um alívio e um súbito agravante do caos. Você não deveria estar aqui. Ele franziu a testa, olhando para Felipe no chão, o sangue ainda fresco ao redor. O que aconteceu com ele? O que vocês fizeram? Não é hora para isso. Pedro implorou, a voz dele subindo numa mistura de pânico e urgência. Você precisa entender, Beatriz. O passado dela voltou para assombrá-la e está afetando todos nós. Beatriz parecia mais pequena do que nunca, desmoronada na ponta dos pés, enquanto Vítor lutava para entender. Passado! Passado! Que passado? O que está acontecendo? É mais complicado do que você imagina. Pedro segurou os ombros de Clara, os olhos fixos nos dela. Clara, você precisa ouvir a gravação. Precisa saber a verdade. Que verdade? A pergunta soou na sala como um clamor. O que mais haveria para descobrir? Dentro da mente de Clara, a confusão se multiplicava a cada segundo. E foi nesse exato momento que outro barulho cortou o ar. Um grito estridente vindo de fora. Vítor virou-se instintivamente. O que foi isso? Não pode ser. Beatriz sussurrou, e sua expressão passou de pânico a terror. Eles não deveriam estar aqui.
Quem? Clara exigiu, e a insegurança em sua voz ecoou. Neste instante, a porta da frente foi arrombada. Alguém entrou, arrastando um peso de desespero. Era uma mulher com cabelo desgrenhado e olhos arregalados. Lorena, uma amiga antiga da família, com um olhar aterrorizado no rosto. Vocês precisam sair agora. Está tudo acabado. O que você quer dizer? Clara gritou, o coração acelerando. A tempestade lá fora parecia refletir a agitação da sala, com trovões ecoando, como se o universo estivesse cooperando com suas emoções intensas. Lorena, ofegante, olhou para Beatriz. Ninguém deve saber que estou aqui. Eles, pompos, eles estão atrás de vocês. Quem está atrás de nós? Pedro exigiu, mas a resposta ficou preso na garganta. Uma pressão crescente que ninguém ousava liberar. Os antigos, eles souberam do que aconteceu. O que Beatriz fez. O que já estavam enfrentando. Mas o pânico estava longe de terminar. E então, no meio do estado de caos, o gravador continuou a tocar, revelando a voz de Felipe. Beatriz, você precisa entender. Tudo o que eu fiz foi para proteger Clara dos demônios do seu passado. Se ela soubesse, tudo estaria em risco. Ouvindo isso, o coração de Clara parou. O que ele estava dizendo? Que demônios? Que passado? A tensão explodiu quando Vitor, em desespero, agarrou o gravador e pressionou o botão para parar a reprodução. Mas foi tarde demais. Você fez o quê, avó? Os olhos de Vitor estavam cheios de uma luz que Clara nunca tinha visto antes. Beatriz não é apenas sua avó, Lorena gritou, a voz dela ressoando em uma declaração que girava a sala. Ela é mais do que todos nós pensávamos. Uma parte de algo muito mais sombrio. O que isso significava? Sombrio? O que você quer dizer? Clara sentia que sua vida estava desmoronando. A casa, a sala, a família estavam se transformando em um labirinto de mentiras. E então chegou a verdade mais assustadora de todas. Beatriz ergueu a cabeça, um brilho de determinação nos olhos, mas Clara viu algo mais, algo que parecia ser um duelo interno. Eu não queria que soubessem. A voz dela tremia. Eu pensei que poderia proteger todos vocês, mas agora não sei se posso. O chão parecia ceder debaixo dela. Proteger como? O que você tem a ver com tudo isso? A tempestade rugia lá fora, enquanto a sala inteira ficava subitamente em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Beatriz, e com um pesado no ar, ela finalmente soltou a bomba. Certa vez eu fiz parte de algo que nunca deveria ter sido revelado. Algo que poderia arruinar nossas vidas, e foi Felipe quem decidiu esconder isso. Um segredo que agora não posso mais manter. Os olhos de Clara se arregalaram e a realidade se desfez diante delas. O que mais estava escondido? E de repente, o passado parecia não ser apenas um fardo, mas uma sentença de morte que se aproximava, pronta para engolir tudo. O que, afinal, ele havia descoberto que ligava Beatriz ao inferno? E o mais importante, quem eram eles, afinal? O eco da revelação pairou no ar, uma promessa de total descontrole, prestes a desabar sobre eles. Quando a tempestade finalmente cedesse, Beatriz respirou fundo, o olhar distante
E essas palavras ficaram ecoando na sala como um trovão, uma parte de algo que nunca deveria ter sido revelado. Clara sentiu o aperto no peito, como se estivesse sendo sufocada. O passado se fechava em torno delas e ela precisava de respostas. E então a atmosfera carregada se rompeu. Então vocês se conhecem. A afirmação de Pedro foi como uma explosão. Vocês duas têm algo a esconder. Falar logo. Clara olhou para os dois homens, seu olhar se alternando entre Beatriz e Pedro. Uma confusão geral tomava conta do ambiente. O que mais sua avó ocultava? Por que você se meteu nessa, avó? O que você fez? Beatriz apenas balançou a cabeça, como se esse ato pudesse desfazer todo o dano que as palavras tinham causado. Eu não tenho tempo para isso, Lorena implorou. Seu tom estava aflito. Ela não só tem um passado obscuro, mas isso pode afetar sua vida e a de todos nós. Precisamos sair. Antes que alguém pudesse protestar, um barulho no fundo da casa fez todos se virarem. Era um rangir, como se portas estivessem sendo abertas à força. Clara sentiu seu coração parar. O que foi isso? Eles estão aqui, Beatriz murmurou, o terror estampado em seu rosto. O chão parecia vibrar sob os pés e um silêncio tenso tomou conta da sala, mais uma vez. Então, tudo aconteceu muito rápido. A luz elétrica piscou e apagou. O estalo de algumas lâmpadas soou como um sinal de alerta. Clara instalou um instinto primal de fuga. Rápido, precisamos sair aqui, gritou. No entanto, antes que pudessem se mover, a porta da sala se abriu violentamente e uma sombra entrou. Clara engoliu em seco. Era uma figura alta, encapuzada, mas quando a luz da rua brilhou, o capuz se afastou e Clara ficou paralisada. Era alguém que conhecia bem, alguém que não esperava ver ali, naquele momento. Érica, sua mãe. Clara! Não! Vá embora! O desespero contido na voz dela fez Clara refletir por um segundo. Mas a confusão a paralisou. Mãe, o que você está fazendo aqui? Érica olhou diretamente para Beatriz. Eu pensei que isso tinha sido resolvido. Agora você coloca a nossa filha em perigo. As palavras foram como um golpe. Clara olhou entre as duas, sem entender. Do que você está falando? A raiva e o medo se misturavam, fazendo seu coração pulsar forte. Beatriz estava pálida. Eu tentei mantê-las a salvo. Não queria que soubessem. Por isso, não contei a você, Érica. Salva? Você não pode salvar ninguém, Beatriz. Você não percebe as consequências das suas ações. Érica disparou e o olhar dela era uma tempestade. Eles foram atrás de mim. Agora, com você no meio, tudo ficará ainda mais complicado. Uma tensão nova surgiu. Clara sentiu que o chão estava a ceder sob seus pés. Quem? Quem está atrás de vocês? O pânico começou a tomar conta. Não franquei a porta! Vitor gritou, mas era tarde demais. O capuz voltou a cobrir a cabeça da figura e os sons de passos pesados vieram do corredor. A sala estava prestes a explodir em caos, quando de repente a figura se revelou, colocando a mão no manto e trazendo à luz uma faca. Não uma faca qualquer. Era o instrumento que Clara reconhecia. Era o mesmo que ela tinha visto em um pesadelo horrível anos atrás.
O vínculo de sangue não pode ser rompido, Beatriz. A voz maligna ecoou enquanto a sala parecia se encher de sombras. O homem de capuz estava ali para tratar de questões que Clara nunca poderia imaginar. O sentimento de perda começou a consumi-la. Havia muito mais em jogo. E no coração do momento, quando a faca refletia a luz, Clara viu o flash de uma revelação. O homem continuou. Chegou a hora de acertar contas. Não pensei que você ainda estivesse viva, Beatriz. A sala inchou em intensidade e Clara, aterrorizada, percebeu que mesmo aqueles que amava estavam embrenhados em mentiras. O passado não estava apenas buscando os vivos, mas ameaçando devorar tudo ao seu redor. Para cada resposta, novas dúvidas surgiam. Você sabe que não pode escapar para sempre, disse o homem. E ao encarar a situação, a máxima tensão antes da tempestade final parecia inevitável. As verdades que tinham sido ocultadas estavam prestes a devastar tudo. E o círculo de confiança já não existia mais. O que mais estava escondido? E naquele instante, a vida de todos ali se transformou em um jogo mortal, onde Clara seria forçada a enfrentar o que sua avó realmente tinha feito e as consequências que isso traíra para todos. A tensão estava nas alturas. A lâmina brilhava à luz fraca da sala enquanto Clara olhava para o homem encapuzado. O chão parecia tremer sob seus pés. O medo a paralisava, mas a necessidade de entender movia-a. O que você quer dizer com ligada a coisas que você não imagina? Anos atrás, Beatriz tomou decisões que colocaram em risco toda a nossa família. Se você soubesse, teria que decidir entre o que ama e a verdade. O homem condescendente parecia cúmplice de um pesadelo que nunca terminou. Agora você está no meio disso. Enquanto Clara tentava processar, a voz de Érita cortou o ar como um punhal. Beatriz, você não pode continuar escondendo essas coisas. A verdade é a única salvação. Salvação? Clara se virou para a mãe, a confusão a esmagando. Que verdade? O que mais? Está acontecendo! As palavras saíram de sua boca cheias de raiva e desespero. Eles estão atrás de nós. Por quê? Beatriz começou, mas foi interrompida pelo som de outra entrada arrombada. Clara virou-se a tempo de ver duas figuras sombrias atravessarem a porta. O coração dela pulou. A sala estava em um estado de caos. Vamos, Clara, saia daqui! Vitor gritou, sua voz alta e autoritária. Mas então o homem encapuzado avançou. E algo em seu jeito frio fez Clara sentir um calafrio. Você não pode escapar do que está para vir. A verdade sempre vem à tona. E como se isso não fosse o suficiente, algo inesperado surgiu de dentro do capuz. Ele puxou para fora um pedaço de papel amarelado e o jogou ao chão. Esta é a chave. O que você vê aqui mudará tudo. Todos olharam e a sala caiu um silêncio mortal enquanto todos se viravam para examinar o papel que agora repousava no chão. Os olhos de Beatriz se arregalaram em horror. Não! Você não fez isso! Isso não deveria estar aqui! Clara! Não! Érica gritou, mas era tarde demais. Fascinada, Clara se abaixou e pegou o papel. Quando leu, sorriu, mas então parou. Você está brincando!
O papel revelava um segredo surpreendente, uma brilhando com desdém. Agora você sabe, é mais do que apenas a neta de Beatriz. Você está ligada a uma linhagem que tem os seus próprios segredos, Clara. E enquanto eles continuam guardados, você nunca estará a salvo. Clara olhou para a avó, o nó na garganta apertando-a. O que você fez, avó? O que escondemos por tanto tempo? Beatriz estava em choque, a macete em seus olhos refletindo um mar de emoções. Medo, tristeza, arrependimento. Eu pensei que poderia proteger você de tudo isso, Clara. Mas a verdade é que você tem um legado. E como se estivesse escutando um eco sombrio, o homem encapuzado continuou. Um legado que pode mudar a história. Não apenas a sua, mas de todos nós. Ninguém pode fugir deste destino. O que ele estava insinuando? Clara sentia o choque a consumir. E em um movimento rápido e inesperado, ela viu a lente de um dispositivo que se decalcificava em suas mãos. A lâmina do homem brilhou. Algo sombrio estava prestes a acontecer. Eu nunca vou deixar isso acontecer, gritou Clara. Mas a realidade estava se desenrolando diante dela. E enquanto ela tentava escapar, uma lembrança entrelaçada estava se formando em sua mente. Uma verdade que ela nunca soube. O que mais estava escondido? O que mais poderia a vida de Clara revelar antes que tudo isso terminasse? O silêncio era ensurdecedor e a salva de tiros ecoou do lado de fora. A tensão subiu mais uma vez. O destino deles estava prestes a ser decidido, e o dia, ainda aqui, sombrio, poderia trazer mudanças inesperadas quando tudo acabasse. Beatriz respirou fundo, o olhar distante, e aquelas palavras ficaram ecoando na sala como um trovão. Uma parte de algo que nunca deveria ter sido revelado. Clara sentiu o aperto no peito, como se estivesse sendo sufocada. O passado se fechava em torno delas e ela precisava de respostas. Então, a atmosfera carregada se rompeu. Então vocês se conhecem? A afirmação de Pedro foi como uma explosão. Vocês duas têm algo a esconder. Fala logo. Clara olhou para os dois homens, seu olhar se alternando entre Beatriz e Pedro. Uma confusão geral tomava conta do ambiente. O que mais sua avó ocultava? Por que você se meteu nessa, avó? O que você fez? Beatriz apenas balançou a cabeça, como se esse ato pudesse desfazer todo o dano que as palavras tinham causado. Eu não tenho tempo para isso, Lorena implorou. Seu tom estava aflito. Ela não só tem o instinto primal de fuga. Rápido! Precisamos sair daqui! Gritou. No entanto, antes que pudessem se mover, a porta da sala se abriu violentamente e uma sombra entrou. Clara congelou. Era uma figura alta, encapuzada, mas quando a luz da rua brilhou, o capuz se afastou e Clara ficou paralisada. Era alguém que conhecia bem, alguém que não esperava ver ali, naquele momento. Érica, sua mãe. Clara, não! Vá embora! O desespero contido na voz dela fez Clara refletir por um segundo, mas a confusão a paralisou. Mãe, o que você está fazendo aqui? Érica olhou diretamente para Beatriz. Eu pensei que isso tinha sido resolvido. Agora você coloca nossa filha em perigo. As palavras foram como um golpe. Clara olhou entre as duas, sem entender. Você está falando? A raiva e o medo se misturavam, fazendo seu coração pulsar forte. Beatriz estava pálida.
Eu tentei mantê-las a salvo. Não queria que soubessem. Por isso não contei a você, Érica. Salva? Você não pode salvar ninguém, Beatriz. Você não percebe as consequências das suas ações? Érica disparou, e o olhar dela era uma tempestade. Eles foram atrás de mim, agora com você no meio. Tudo ficará ainda mais complicado. Uma tensão nova surgiu. Clara sentiu que o chão estava a ceder sob seus pés. Quem? Quem está atrás de vocês? O pânico começou a tomar conta. Não franqueie a porta! Vitor gritou, mas era tarde demais. O capuz voltou a cobrir a cabeça da figura e os sons de passos pesados vieram do corredor. A sala estava prestes a explodir em caos, quando, de repente, a figura se revelou, colocando a mão no manto e trazendo à luz uma faca. Não uma faca qualquer. Era um instrumento que Clara reconhecia. Era o mesmo que ela tinha visto em um pesadelo horrível anos atrás. O vínculo de sangue não pode ser rompido, Beatriz. A voz maligna ecoou enquanto a sala parecia se encher de sombras. O homem de capuz estava ali para tratar de questões que Clara nunca poderia imaginar. O sentimento de perda começou a consumi-la. Havia muito mais em jogo. E, no coração do momento, quando a faca refletia a luz, Clara viu o flash de uma revelação. O homem continuou. Chegou a hora de acertar contas. Não pensei que você ainda estivesse viva, Beatriz. A sala inchou em densidade. E Clara, aterrorizada, percebeu que mesmo aqueles que amava estavam embrenhados em mentiras. O passado não estava apenas buscando os vivos, mas ameaçando devorar tudo ao seu redor. Para cada resposta, novas dúvidas surgiam. Você sabe que não pode escapar para sempre, disse o homem. E ao encarar a situação, a máxima tensão antes da tempestade final parecia inevitável. As verdades que tinham sido ocultadas estavam prestes a devastar tudo. E o círculo de confiança já não existia mais. O que mais estava escondido? A pensão estava nas alturas. A lâmina brilhava à luz fraca da sala, enquanto Clara olhava para o homem encapuzado. O chão parecia tremer sob seus pés. O medo a paralisava, mas a necessidade de entender movia-a. O que você quer dizer? Bom, ligada a coisas que você não imagina. Então, em um movimento ainda mais inesperado, a faca do homem disparou em direção a Beatriz, mas não a atingiu. Um estrondo ecoou enquanto Érica se atirava na frente da mãe, absorvendo o golpe. O impacto foi brutal e o corpo dela caiu ao chão, a vida esvaindo-se rapidamente. Não! Mãe! Clara gritou, o terror tomando conta. O que ela testemunhou a deixou paralisada. O homem encapuzado sorriu ao ver a cena, como se a destruição da família fosse o que ele esperasse. A sala se encheu de caos. Beatriz chorava, a dor em seu olhar misturava-se com a culpa. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu só queria proteger vocês. Clara sentia o desespero correndo nas veias. O que mais poderia haver? Agora era hora de entender. O que mais sua mãe e sua avó haviam escondido? Com a mente a mil e o coração em frangalhos,
Clara se lançou em direção ao gravador outra vez. Suas mãos tremiam. A gravação estava prestes a mudar tudo mais uma vez. É uma coisa que nunca deveria ter sido falada. A voz de Beatriz ecoou enquanto ela tentava se aproximar de Érica no chão. Mas Clara sabia que precisava ouvir. O dispositivo poderia conter a verdade definitiva. Uma linha começou a se desdobrar, revelando uma conexão que mudaria tudo. O destino da família já não poderia ser revertido. Clara se preparou para o que estava por vir. E quando a voz ecoou, um novo mistério surgiu. Todas as esperanças numa nova e escura reviravolta. Enquanto a gravação se desenrolava, a sala ficou em um silêncio absoluto. As palavras de Felipe ecoavam como um presságio, cada sílaba atravessando a atmosfera tensa, com verdades que Clara nunca quis ouvir. Significa que você faz parte de algo maior, Clara. Um legado que não pode ser ignorado. Um legado? O coração dela pulsava forte. O que você está dizendo? O que você fez, avó? Beatriz, com lágrimas nos olhos, finalmente confrontou a realidade. Eu tomei decisões erradas, Clara. Anos atrás, fiz algo que me ligou a pessoas que você não pode imaginar. Eu pensei que estava protegendo você e sua mãe, mas a verdade é que criei uma prisão. O desespero em sua voz cortou Clara, mas havia uma força ali, uma determinação que ela nunca havia visto. O homem encapuzado sorriu de forma cruel, como se estivesse se divertindo com a agonia. Vocês acham que podem escapar? A verdade sempre encontra um jeito de se revelar. Ele se revelou intimidante, mas Clara podia sentir o rachado da sua confiança. Se você realmente está aqui por razões no passado, então você não sabe de nada. Vitor berrou, avançando para encarar a ameaça. A única coisa que trataremos agora é salvar a mamãe. Ele se virou para a mãe, que estava ferida no chão. Precisamos sair, Lorena gritou, seu rosto contorcido de medo. Foi então que outro estrondo ecoou. A porta da sala arrebentou de uma vez. Duas figuras imponentes entraram, cada uma olhando ao redor com intenção. É hora de resolver isso, uma das figuras disse, sua voz profunda e ameaçadora. A tensão no ar se tornava palpável. Clara sentiu que o tempo estava se esgotando. Mergulhou sua mão no bolso da calça e encontrou o celular. Se não pode impedir, pode ao menos chamar ajuda, pensou. Mas antes que pudesse agir, as luzes falharam e a sala mergulhou na escuridão. Clara! A voz de sua mãe a trouxe de volta. Estou aqui, ela respondeu, agachada, o coração disparando. A escuridão tornava tudo mais aterrorizante. Clara sentiu uma mão tocando seu braço. Era Beatriz, e seu aperto era mais do que físico. É uma súplica. Prometa que fará o que for preciso para salvar sua mãe, Beatriz disse, a voz tremendo. Você é mais forte do que eu fui. Vamos embora daqui. Clara respondeu, fedendo de determinação. Vitor, Lorena, precisamos conseguir uma saída agora. As palavras saíram apressadas, mas firmes. Ela poderia conduzir sua família à segurança. E como que em resposta a essa determinação, a luz voltou, revelando o caos na sala. Clara tomou a dianteira, puxando os que amava atrás de si. O homem encapuzado, agora furioso, tentou avançar,
mas foi interceptado pelas duas figuras que haviam entrado. A luta parecia iminente. "Fuja!" Lorena gritou, e Clara não hesitou. Correndo, ela puxou Vítor e Beatriz com ela. O barulho de um combate atrás deles ressonava enquanto a adrenalina a empurrava para a frente. A saída estava perto. "Clara, escute!" gritou um familiar, cortando a multidão. Era Pedro, tentando se juntar a eles. "Você precisa saber a verdade, assim que esta acabar." Mas o momento não deixava espaço para pausas. A porta estava a poucos passos e Clara podia sentir a liberdade ao alcance. "Estamos quase lá!" exclamou, os olhos fixos na saída iluminada. Então, uma nova onda de pavor a atingiu, quando percebeu que Felipe ainda estava lá, severamente ferido. Mas sua presença indicava que havia mais em jogo do que apenas eles. Ainda assim, Clara decidiu não olhar para trás. O amor que tinha por sua família não a deixava hesitar. "Saia!" E em um último esforço, puxou a mão da mãe e de Beatriz, lançando-se para a escuridão do mundo exterior. Uma vez fora, a chuva fria a atingiu, misturando-se às lágrimas em seu rosto. "Estamos livres!" Clara exclamou, mas a sensação de liberdade não durou. Um grito ecoou da casa. "Vocês não podem escapar do que vem!" A voz do homem rasgou a noite. Clara virou-se, sentindo um vazio no estômago, sabendo que a luta estava longe de acabar. As sombras reunidas ainda a seguiam, e a conexão delas com o passado jamais se apagaria. Ao olhar para sua mãe e avó, ela percebeu que a jornada estava apenas começando. O legado que desejavam esquecer agora se tornava uma fronteira que teriam que enfrentar juntas. "Vamos descobrir a verdade juntas", Clara disse, a determinação agora inabalável. E, ao dar um passo à frente, ela se sentiu mais viva do que nunca. Mas enquanto seguiam em direção ao desconhecido, a sensação de que todos sempre teriam algo para esconder pairava no ar. E agora, queridos leitores, não se esqueçam de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajude a trazer mais conteúdo como esse. Você precisa inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E claro, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem o valor de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos manter essa comunidade crescendo.